gente, tudo bom? Aqui é a Mari, estou de volta depois de várias semanas sem aparecer aqui nesse YouTube. Queria dizer que agora as férias acabaram, estou na minha casa de Marília já voltei a estudar, já voltei a fazer mil coisas. E nesses últimos tempos eu tinha gravado um vídeo com um tema legal. Na verdade eu já tinha gravado fazia um tempo, mas eu ia postar essa época aqui. Só que o vídeo deu problema nos arquivos, fiquei meio desanimada e eu tava meio sem ideia também, além daquele vídeo. Então, acabei ficando esse tempo longe, mas eu já voltei, estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Essa boca parecendo de quem acabou de comer um frango, mas é só um lip balm mesmo, tá, meninas? Mas sobre esse rolê de vídeo que não deu muito certo, eu falo no meu próximo vídeo, que eu vou explicar direito e vou retomar o tema. Hoje, no caso, eu queria falar pra vocês que eu vou fazer um vídeo que, assim, foi uma ideia que surgiu agora, nesse primeiro caso que eu tô tendo, do segundo ano, é sobre como que é a tutoria em si mesmo. Eu vou explicar pra vocês, mostrando o caso, exemplificando, pra deixar uma coisa bem mais clara, mostrar todo o meu processo, basicamente, de estudo, porque eu sei que quando a gente explica aqui, eu tenho alguns vídeos explicando, mas sempre fica aquela dúvida de tipo, tá bom, mas como que vai ser isso mesmo? Então é isso que eu vou tentar fazer hoje. Então vamos lá! Então, para começar, eu vou mostrar essas duas pastas aqui pra vocês. Essa é a pasta que eu uso pra guardar em cada um desses plastiquinhos as folhas de estudos que eu tive pra cada caso. E o caso na frente também eu uso durante todo o ano. E daí, o que eu fiz? Quando eu terminei o primeiro ano, eu peguei uma pasta tipo arquivo, assim, dessas daqui, olha, que tem um fechinho. Daí eu comprei várias divisórias também. Coloquei, tipo, caso 1, caso 2, caso 3, pra facilitar na hora de encontrar. E fui colocando todos os casos do ano, que eu acho que no final foram 18. Porque tudo aqui é meio que trabalhado como uma continuação, então se eu precisar de alguma coisa eu tenho tudo bem organizadinho, olha. Tá tudo separado aqui. Então tudo que eu precisar eu posso voltar e olhar. Até coisa pra eu estudar nesse ano eu já tive que voltar e dar uma olhadinha. E como vocês podem ver, olha, eu uso tanto folha escrita assim, como também faço alguns esquemas desenhados. Olha, por exemplo. E eu também uso folhas impressas. Deixa eu tentar achar aqui pra vocês. Ó, por exemplo, nesse caso, eu acabei imprimindo porque eu queria algumas imagens. Então, eu vou alternando. Antes de começar tudo a mostrar exatamente o passo a passo ali da tutoria e exemplificar, eu queria falar que eu vou usar um caso, meu primeiro caso do segundo ano, e tem um ponto positivo e um ponto negativo de eu mostrar. O ponto positivo é que vocês vão conseguir entender exatamente como que funciona, como que é o passo a passo e não ficar tanto no mundo das ideias e ficar mais palpável de entender. Só que se assim, você é uma pessoa que já entrou na faculdade, já tá tentando entrar, você vai acabar tendo um spoiler do caso, o que, assim, pode te atrapalhar, né? Porque é interessante que você construa todo o pensamento junto com o seu grupo, desenvolva o que vocês vão estudar, sem ter informações prévias. Mas como é só um caso e não sei se ele pode mudar também, afinal é só do segundo ano, então não é um caso que você vai chegar e já ter contato logo que você chegar na faculdade. Você pode até esquecer, tomara que você esqueça, inclusive, mas é isso, eu vou deixar a critério de vocês, se vocês querem ou não, dar uma olhada em como é. Basicamente essa é a estrutura do caso, né, vem uma folha assim, falando o período que você tá, o nome do problema, mais ou menos um teminha, e aqui atrás eu uso para escrever as nossas questões de aprendizagem. Então, eu vou ler para vocês mais ou menos como que tá esse caso. Vou deixar uns segundinhos aqui para vocês pausarem e dar uma lida. O caso fala de um paciente que é o Ricardo, que ele tem 52 anos, ele trabalha há 28 anos em uma empresa e o salário dele, os benefícios que ele ganha, ajuda ele a manter um alto padrão de vida na família dele, que é composta pela esposa, que tem 50 anos, ela trabalha na rede municipal como professora, e os dois filhos, entre 22 e 24 anos, eles estão morando fora. Meu Deus, que susto! Coloquei de novo, retomando. O último vídeo eu acho que até atrasou a voz, sei lá que eu apertei aqui. Mas enfim. E daí fala que no dia 22 de dezembro ele foi chamado no setor de recursos humanos para ser avisado que devido a alguns ajustes que ia acontecer dentro da empresa, ele ia ser mandado embora. E quando ele recebeu essa informação, ele ficou, tipo, muito exaltado e ele foi entrar na sala do diretor para tirar, tipo, satisfação do porquê que ele ia ser mandado embora.
e o diretor percebeu que ele tinha alguns aspectos, tipo, ele tava muito exaltado, ele tava com a respiração acelerada, tremendo, suando, e daí vendo esses sinais, ele chamou o médico da empresa, pressão arterial, ver como que tava a respiração, e daí colhendo esses dados, viram que ele tava com a pressão mais elevada, com a respiração mais acelerada do que o normal, ele tava com 15/9 de pressão arterial, a respiração, o batimento cardíaco estava 110, então dava pra perceber que tinha alguma coisa diferente acontecendo no corpo dele. Outra coisa que eu também esqueci de comentar nos sinais é que a glicemia capilar dele estava elevada e também com a pupila dilatada. Então, observando todos esses sinais, o médico falou que era para ele ficar em repouso durante uns 30 minutos para tentar se acalmar, e depois disso ele refez, né, todas essas medições e viu que ele já estava com a pressão mais baixa, com a respiração mais baixa também. E as recomendações feitas, né, depois disso, dele estar mais tranquilo, é que ele ia receber vários benefícios, seguro, o salário dele ia ser mantido por 6 meses, o plano de saúde até o final do ano, e eles iam inscrever ele num programa de busca de novas oportunidades para tentar se restabelecer no mercado de trabalho. Apoiei aqui agora para conseguir conversar melhor com vocês, mas como vocês puderam perceber, esse caso, a maior parte dos casos, pelo menos do primeiro e do segundo ano que eu tenho visto até agora, eles não são, tipo, aquele prontuário que tá só, tipo assim, Ricardo, 52 anos, X de pressão arterial, blá blá blá, tipo uma coisa mais diretona. Não, é meio que uma historinha mesmo, até porque como a gente tá ainda nos primeiros anos, a ideia é que a gente não vai e fique se aprofundando no estudar as doenças e patologias e tudo mais. A questão é mais de usar tudo isso como plano de fundo para a gente tentar resgatar alguns conceitos básicos de fisiologia, histologia, anatomia, mas é aí que entra o tutor também, que vai ajudar a gente a chegar nos pontos que a gente realmente tem que estudar naquele caso, fazendo algumas perguntas, que vai instigando a gente. Mas, além disso, tem que lembrar que os casos, eles tentam, no geral, tentar fazer aquela abordagem biopsicossocial, que é considerar a questão biológica, a questão psicológica e social ali dos pacientes que você está analisando no caso. Então, essa mesma coisa que eu fiz com vocês, de mostrar o caso e fazer a sua leitura individual, depois alguém fazer o resumo do caso, são as primeiras coisas que acontecem em uma sessão de tutoria. O tutor chega, entrega uma folha dessa para cada um, a gente começa a fazer a leitura individual, a gente pode grifar alguma coisa, alguma palavra que a gente não saiba, alguma coisa que a gente acha relevante naquele caso. Então, depois desse primeiro passo, desse primeiro resumo, então a gente vai para o segundo passo, que é o passo do brainstorming, chuva de ideias. É quando o tutor às vezes vai instigando, e aí, o que vocês acharam relevante nesse caso? O que vocês pensaram? E a partir disso, cada estudante não tem tipo uma ordem específica, você pode falar ou não falar. Vai falando coisas que podem estar associadas à experiência pessoal, alguma coisa que ela viu na televisão, ou alguma coisa que ela presenciou, que ela acha importante. E nesse momento, uma das pessoas do grupo pode sair e já ir pra lousa, ir prestando atenção no que o pessoal tá falando e também conversar e já ir anotando alguns pontos, tipo tópicos que foram mencionados nessa discussão e que a gente achou relevante. Daí, inclusive, apareceu essa questão da esposa dele ser trabalhadora da rede pública, dos filhos estudarem fora, e de que isso ia ter impacto em todo mundo e que isso poderia também gerar alguns outros efeitos psicológicos nele, de angústia, estresse, às vezes até uma possível depressão. Também como é importante a gente, como médico, não ter só o conhecimento da questão biológica, e sim do contexto social e do contexto econômico também, às vezes, para poder entender a melhor forma de tratar o paciente, a melhor forma de conversar com ele, entender o contexto para poder aplicar o melhor plano de cuidados. Outro elemento que a gente analisou também foi a questão dos sinais vitais, do porquê será que alterou, qual que é o caminho, né, de como que a informação sai ali de um estímulo físico e chega em você e tem esse efeito. E daí, depois de levantados todos esses tópicos, a gente foi tentando meio que construir algumas hipóteses baseadas no que a gente sabia. O tutor ficava tipo, mas será que é tal coisa? Será que é aquilo? Durante todo esse processo, e tentando meio que moldar a gente pra não ir pra um lugar muito louco de uma coisa que a gente sabia, até chegar num ponto que a gente ficava tipo, não sei responder isso, então uma lacuna de conhecimento, você tem que saber. E a partir disso tudo, a gente foi e criou em conjunto as questões de aprendizagem. Então eu vou ler aqui pra vocês quais foram as questões que a gente chegou a partir disso tudo. Colocou assim, questão 1. Como um estímulo estressor, como o sentido por Ricardo, é recebido e processado no sistema nervoso central? Busque relacionar a ação do sistema límbico nesta ação. Explique a atuação do sistema nervoso autônomo e suas ações considerando sua anatomia. Compreenda a histologia das células nervosas e o funcionamento da transmissão do impulso nervoso. A questão 4 é como se dá a modulação da reação de luta ou fuga
fuga pelo sistema nervoso parasimpático. A quinta questão é como se dá a interpretação dos estímulos e as respostas aos mesmos, considerando os diferentes tipos de personalidade. Então a gente queria saber nessa questão aquilo, se como que a personalidade pode influenciar na sua resposta biológica. A última questão, qual o impacto do desemprego na saúde coletiva e quais são os direitos que as pessoas têm ao serem demitidas. Então, depois que a gente levanta todas essas questões, a gente vai fazer a avaliação, que essa tutoria está finalizada, a gente vai dar um feedback do que a gente achou desse encontro, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Daí a gente tem que avaliar a nossa participação, a participação dos demais e do tutor também. E pronto, a partir daí, encerrou essa tutoria, todo mundo vai para casa, vai estudar, vai buscar livro. Ou também você pode procurar em artigo científico, dependendo do tipo de questão. É interessante lembrar que aqui, normalmente, a gente faz sempre assim. Uma tutoria, a gente faz esse processo, abre, né? Daí, na próxima tutoria, a gente vai responder uma certa quantidade de questões. Nesse caso nosso, a gente vai responder 3 questões. E daí, depois, na outra tutoria, a gente vai responder as questões restantes. Então, para um caso, basicamente, dá pra gente pensar que a gente usa 3 sessões de tutoria. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente conseguiu ver, por enquanto, né? Porque eu ainda não terminei os meus estudos, com base nesse caso. Porque eu lembro que às vezes eu pensava e ficava, gente, mas o que dá pra saber, tipo, a partir só dessa história, né? Será que vai ser um bom gatilho? Então, vou mostrar aqui pra vocês. A gente viu um pouco também sobre teorias de desemprego, alguns estudos, né, psicológicos que falam como que a gente tenta interpretar isso, efeitos na saúde coletiva também. A gente estudou direitos trabalhistas, né? Essa parte estava mais clara pelas perguntas. Um pouco de parte psicológica também, de teorias da personalidade, para poder entender os efeitos. Aqui a gente também conseguiu ver histologia das células neuronais. As imagens estão no computador. Essa aqui eu acabei não imprimindo. O que é composto dentro do neurônio mesmo, as classificações. A gente também viu um pouco de transmissão sináptica, sinapse elétrica, sinapse química, sobre os potenciais graduados, potencial de ação, um pouco de bioquímica do que acontece na sinapse, mais especificamente potencial de membrana, mais aprofundado. Além disso, a parte que eu ainda não imprimi, a gente está vendo um pouco sobre tipos de neurônios envolvidos no sistema nervoso autônomo e também de receptores específicos, também um pouco iniciando sobre a fisiologia do sistema nervoso autônomo, um pouco das ações das suas duas divisões. Mas ainda falta terminar a parte da anatomia, exatamente onde eles estão, o controle, né, do sistema nervoso central. Então a gente vai ver um pouco mais, vai estudar um pouco mais sobre o sistema límbico, neuroanatomia, também um pouco mais de bioquímica, né, lá nas adrenais, que eles têm ação. Já é bem depois, tô até de cabelo seco, mas deu pra ver então que dá pra explorar bastante coisa a partir de um único caso. A gente conseguiu ver histologia, fisiologia, anatomia, né, neuroanato, um pouco de bioquímica, parte também da saúde coletiva, e a gente até viu uns aspectos, né, psicológicos, já aprofundando mais para essa psicologia, né, quando vai estudar essas coisas. Então, por isso, quando eu falo que a gente não tem matérias separadas na faculdade, é por conta disso. A gente vê tudo de forma integrada com o caso clínico e não de forma segmentada. Mas então, gente, foi isso. Eu espero que eu tenha tirado algumas das dúvidas de vocês. E se você está com curiosidade sobre o método PBL, tem outros vídeos aqui no meu canal que eu falo mais geralzão do que compõe o PBL, não é só a tutoria. Então, se você quiser, entra aí, dá uma assistida. Tem vídeo com a Lizzy também no canal dela, que a gente grava junto e fala sobre isso. Mas, em geral, é isso. Não esquece de compartilhar com alguém que você acha que pode gostar do método ativo, PBL, que tem curiosidade de saber, quer fazer FAMEMA, enfim. Não esquece de dar o like, se inscrever e é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!